Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no terceiro dia da nossa Semana Santa de preparação para o Natal, e a antífona que a igreja hoje nos oferece, que nós cantamos como aclamação ao Evangelho, aclama, reconhece em Jesus a raiz de Jessé. São dois títulos. Se vocês olharem das 7 antífonas, nós temos 2 que se referem às promessas de Deus a Davi. Hoje, raiz de Jessé. Jessé era o pai de Davi. E amanhã, chave de Davi. Jesus é chamado de chave de Davi. Isto é, o que é que as antífonas de hoje querem ensinar? Que Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpriu as promessas feitas a Davi. Vocês podem encontrar lá no profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 10, em que Deus diz: um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Naquele tempo, o rebento de Jessé, posto como estandarte para os povos, será procurado pelas nações, e gloriosa será a sua morada. Deus está falando que do avô Jessé, avô de Davi, no sentido que Davi, como filho de Jessé, como nascido da família de Jessé, de Davi. Então Deus cumpre aquela promessa. Vocês podem encontrar também lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Dias virão, promessa do Senhor, em que farei brotar de Davi um rebento justo, que será rei e governará com sabedoria. As promessas estão falando séculos antes. Deus está prometendo que daquela casa, que daquela família de Jessé, de Davi, sairia o seu filho, que seria rei e governaria com sabedoria. Pois bem, primeira promessa. Se vocês escutaram com atenção para a primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Juízes, uma outra promessa: Manoé e a sua esposa, que eram estéreis, que Deus não tinha dado filho, e Deus então promete. Deus aparece à esposa de Manoé por meio de um anjo, como ela mesma diz, com um aspecto terrível, grandioso, e diz que você conceberá, dará à luz um filho, e ele será consagrado. Por isso que a navalha não deve ser tocada nos seus cabelos, e você não deve beber vinho nem bebida fermentada. E Deus cumpre a sua promessa. Manoé e a sua esposa têm um filho, Sansão, que é uma bênção para todo Israel. Vem a terceira promessa. Deus aparece a Zacarias. Zacarias e Isabel, velhos, avançados em idade, diz aqui a palavra, que eles eram fiéis a Deus em tudo. Diz aqui, ambos, Lucas capítulo 1, versículo 6, ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Vocês podem imaginar aqui, meus santos, a humilhação deste casal. Que entremos na mentalidade da época. Na mentalidade da época, se eles não tinham filhos, é porque eles não tinham sido abençoados por Deus. Na mentalidade da época, se eles não tinham filhos, é porque eles não eram justos. Porque se o fossem, teriam filhos. Então vocês podem imaginar a humilhação pública. As pessoas olhavam para eles e diziam: que eles se apresentam de santinhos, mas não são santinhos coisíssima nenhuma. São velhos encarquilhados no mal, velhos envelhecidos no mal.
E não obstante a crítica exterior e o silêncio de Deus, eles continuaram justos, obedientes a Deus em tudo. Vocês conseguem aqui compreender o silêncio de Deus, a crítica dos homens, e mesmo assim eles procuravam ser fiéis ao Senhor. Este casal é exemplo para nós. Quando nós nos sentimos como que abandonados por Deus, quando nós nos sentimos num silêncio absoluto, que parece que Deus não responde mais às nossas preces, a tendência é esmorecer, esfriar no zelo. E isso não aconteceu com Zacarias e Isabel. Eram justos, eram piedosos, eram tementes a Deus, eram observantes da lei. E não obstante tudo isso, olha, Deus demorou para atender a prece deste casal. Muito bem, o tempo passa e acontece então que Zacarias, sacerdote, foi sorteado e coube a ele oferecer o incenso no templo, lá no santuário. E ele foi e diz que o anjo apareceu a ele e disse: Zacarias, terás um filho. E ele não acreditou. Eu já estou velho. Quer dizer, a sua descrença é humanamente compreensível, mas crer em Deus é esperar que Ele pode fazer aquilo que nós, por nossas forças, nos sentimos e somos incapazes. Então, não obstante sua descrença seja humanamente compreensível, ele era um homem temente a Deus. Ele deveria saber que a Deus nada é impossível. Se ele olhasse para trás e lesse a história do seu povo, ele veria que Deus tinha feito tantas coisas aos homens, impossível, tantas coisas impossíveis aos homens. Então ele, deixando-se levar pela sua fraqueza, não acreditou, e o anjo que leu o coração dele, percebeu que naquela pergunta, como acontecerá isso? É interessante que a pergunta de Zacarias é a mesma de Nossa Senhora. Ele pergunta: como acontecerá isso? Eu sou velho. A Virgem Maria perguntou: como acontecerá isso? Eu sou virgem, eu não conheço homem. Mas os corações eram diferentes. A pergunta era a mesma, a força motriz era diferente. Em Zacarias era descrença, na Virgem Maria era apenas uma incompreensão. Como é então que eu poderei ter filho? Muito bem. O anjo, percebendo isso, disse: ficarás mudo. E ele ficou mudo até o dia do nascimento do seu filho, quando ele viu que Deus cumpre as promessas. Meus irmãos, espiritualmente, o que é que nós devemos levar para a nossa casa? Em cada missa que nós participamos, em cada palavra que nós ouvimos, deve despertar algo para nos motivar na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus. Pois bem, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que Deus tem uma promessa para nós. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, dos versículos 25 adiante, Deus promete que derramará uma água sobre o seu povo, que arrancará do peito o coração de pedra e dará um coração de carne, um coração que será devotado a Deus, um coração que amará a Deus de tal maneira que Deus poderá dizer: eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. É uma promessa de Deus, promessa esta que já começa a se cumprir quando uma virgem concebe e dá à luz um filho, e ele será grande,
ele será filho do Altíssimo. E nós, meus irmãos, ouvimos estas promessas, promessa esta que Deus ainda vai, vamos mais à frente, que Deus vai ainda alicerçar, quando lá em João, capítulo 14, João 14, versículo 1, que Deus diz: credes em Deus? Crede também em mim. A casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar-vos um lugar. Deus nos fala que nós não apenas o amaremos, Deus nos fala que nós não apenas seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus, mas Deus nos fala que nós moraremos com Ele para sempre, que nós moraremos na sua casa. É a imagem que Ele nos dá. Como nós não podemos compreender o que seja estar com Deus para sempre, Jesus usa uma imagem: a casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar-vos um lugar. E nós ouvimos isso, e o nosso coração se torna como o quê? Indiferente e descrente. Ouvimos estas promessas de Deus, e nelas não acreditamos. E se acreditamos, acreditamos com tanta superficialidade, e com tanta languidez, com tanta moleza, que isso não nos muda a vida, que isso não nos move o coração. Na oração coleta de hoje, na oração final de hoje, quando recebermos a comunhão e o padre disser oremos, a igreja fará esta oração para nós: Deus Todo-Poderoso, dando-nos graças, dando-vos graças pelos dons recebidos, fazei-nos desejar o que em breve nos dareis. A igreja pede para nós a graça de nós desejarmos o que Deus quer nos dar. Meus irmãos, nós precisamos desejar as graças que Deus quer nos oferecer. Deus quer nos dar um coração novo, mas se nós não o desejarmos, nós não o receberemos. Deus quer nos dar o seu Filho. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Eis que vos nasceu um menino, dirão os anjos aos pastores. Eis que vos nasceu um menino. Mas nós não nos alegramos com a vinda do menino, nós não desejamos a vinda do menino. Nós falávamos domingo que nós precisamos nos unir à Virgem Maria, porque ela esperou este menino com perfeição. Então devemos pedir a Nossa Senhora que ela nos ensine também a desejar a vinda dele. Pedir com simplicidade: minha mãe, eu desejo com intelecto, isto é, a minha fé ilumina a minha pouca fé, ilumina a minha pouca inteligência, e eu digo: eu preciso desejar a vinda de Deus. Ok, já é um passo, mas você percebe que este desejo pela vinda de Deus é um desejo muito fraco? Que você, quando está com fome, você deseja comida, que quando você está com sede, você deseja bebida. Hoje eu falava com alguém que estava terminando a sua vigília. Eu acordei e vi que esta pessoa mandou uma mensagem para mim. E eu perguntei: meu santo, que hora é essa? E dizia: estou terminando minha vigília. Tinha feito o propósito de fazer uma vigílias durante o advento, e dizia: meu Deus, esta pessoa dizia: como eu estou querendo dormir. Estava acabado, morrendo de sono. Diz assim: eu estou tremendo de sono. E eu compreendi, quando a gente está com muito sono, muito cansado, as carnes tremem, um cansaço assim. Disse: eu estou tremendo de sono. Digo: vá dormir, meu santo, Deus te abençoe. Ia dormir umas horinhas, porque o dia amanheceu, já tem que levantar e ir para o trabalho. Pois bem, quando a gente está com sono, morrendo de sono,
a gente deseja a cama, deseja dormir. A gente não deseja assim Deus. Pode ser que algum dia você tenha desejado, não sei, duvido, que você tenha desejado Deus como o corpo deseja dormir quando está cansado e com sono. O salmista diz: a minha carne também vos deseja como terra sedenta e sem água. É uma graça que Deus pode nos conceder, desejar a Deus como a terra seca. Vocês já viram aquele chão do Nordeste rachado, quebrado, trincado? Pois bem, aquela terra seca, sedenta e sem água, ela deseja água. Quando o nosso coração desejar assim a Deus, nós estaremos no caminho certo de receber o Senhor no seu Natal. Aí você diz: mas padre, mas isso eu não consigo. É verdade, meu santo. Manoé, pai de Sansão, também não conseguia ter um filho. Zacarias, esposo de Isabel, também não conseguia. Como é que um casal velho, avançado em idade, estéril, teria um filho? Isto era impossível. Nós, por nós mesmos, nunca teremos um coração que deseje a Deus mais do que nós desejamos a comida, a bebida e o sono. Mas a igreja pede, peça. A igreja nos ensine, peça a Deus esta graça. Peça: meu Deus, eu quero me preparar para este Natal. Dá-me a graça de desejar a vinda do teu filho. Meu Deus, o meu coração é pecador. Dá-me um coração santo. Isto para mim é impossível, mas para vós nada é impossível. Senhor, eu me sinto inclinado a tantas coisas, não a Ti. Ajuda-me, Senhor, para que eu seja totalmente voltado para a Tua vontade, totalmente voltado para o Teu coração, para que eu procure na minha vida e em todas as ocasiões da minha vida a Vossa vontade e não a minha. Não é isso que o Senhor me ensinou quando me ensinou a rezar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ora, se Deus nos mandou rezar, se Deus nos ensinou a isso desejar, é porque Ele quer conceder. Mas nós precisamos aprender a suplicar. Que nós, nesses dias que antecedem o Natal de nosso Senhor, nós nos recordemos que Deus cumpre o que promete e que Deus nos ensina a desejar o cumprimento das suas promessas. Unamo-nos a Nossa Senhora, que ela nos ensinará tudo aquilo que precisamos aprender. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.